Boa noite, amigos do Ser Luz. Hoje nós vamos ver um assunto muito interessante, o perispírito, que eu acredito que faça parte, da curiosidade de todos nós. O conceito de perispírito é logo colocado por Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Foi a primeira vez que ele usou em um Livro dos Espíritos, nos dizendo exatamente que o significado dessa palavra, que é peri, que é em torno, e espíritos, espírito. Então, é em torno do espírito. Então, é algo que existe em torno do espírito. E essas características todas, como ele funciona, para que serve, nós vamos ver aqui ao longo dos nossos slides. Ele é esse assunto, a existência desse perispírito, ele já era conhecida dos povos da antiguidade. Todo mundo já falava sobre isso, cada um com um nome que a sua tradição, a sua cultura dava. Então, nós vamos ver que egípcios, gregos, judeus, budistas, chineses, hindus, ocultistas, esotéricos, teosofistas, todos sempre já ouviram falar desse assunto, mas esse assunto com um nome, cada um usando um nome. Então, quando a gente ouvir falar, por exemplo, corpo etéreo, nós vamos saber que era a forma como os gregos chamavam o perispírito. Se a gente ouvir falar de corpo astral, nós vamos ver que é a forma como ocultistas, esotéricos, teosofistas usam para designar esse envoltório, não é? do espírito, para que ele se manifeste onde ele quer estar. Ruach pela cabala judaica, Kumarupa pelos budistas e por aí afora são vários os nomes utilizados. Para André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele chama de psicossoma, da nossa parte, da nossa inteligência, e soma corpo, é um corpo inteligente que reveste o nosso espírito. E é chamado de corpo espiritual no livro Evolução em Dois Mundos e no livro Nosso Lar. Vamos ver ainda que Paulo, apóstolo, ele na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, ele dizia que semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Como é que a gente pode traduzir isso que ele estava dizendo, que ele explicava para aquelas pessoas naquela época? Semeia-se, ou seja, concebe-se um corpo físico, que é um corpo natural, e o corpo espiritual vai nascer junto com ele. Então, se há um corpo natural, o nosso corpo físico, há também um corpo espiritual junto com ele. Então, existe corpo e existe alma. Olha só, já lá no tempo de Paulo ele falando isso, não é? Para Leon Denis, ele diz que o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Ou seja, a matéria grosseira é o corpo natural. E essa matéria fluídica é o corpo espiritual. E isso está lá, eu esqueci de colocar aqui a anotação, essa observação de Leon Denis está no livro No Invisível. O que mais que nós vemos aqui? Por Allan Kardec, o que a gente vai achar lá no Livro dos Espíritos? Que há no homem três coisas. O corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, nosso corpo físico. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, aquele que vive para sempre, nós somos espíritos eternos. E o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito, que nós estamos falando sobre ele aqui neste momento. Então, nós podemos ver que perispírito é um envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo. Que mais? Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico, daí ser considerado modelador do corpo físico. Ou seja, nos planejamentos que a espiritualidade faz para o nosso reencarne, nós temos isso lá no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, quando são planejadas determinadas características para que nós retornemos ao corpo físico, para cumprir os compromissos aos quais nós nos vinculamos. Tudo aquilo é planejado na parte perispiritual, que essa parte perispiritual é que guarda todas as nossas lembranças, toda a nossa vivência ao longo da eternidade, todas as vidas que nós tivemos, tudo está registrado ali.
Então, esse perispírito modela o corpo físico, por quê? Os órgãos que estão abalados, doentes por algum excesso, por algum uso indevido, né? Determinadas dificuldades, deficiências que nós vamos trazer, está tudo registrado no perispírito. Então, ao tomarmos um corpo físico para reencarnarmos, toda aquela modelagem que ficou registrada ali, ela vem com a gente. E por isso, nosso corpo tem as suas peculiaridades. Nós vamos ver também que o perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. E nós vamos ver como isso funciona. Ele desempenha grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Por isso que nós dizemos que as doenças são psicossomáticas. Isso está lá no livro dos médiuns, né? Porque antes ela começa na nossa psique, no nosso perispírito, na nossa inteligência espiritual. E vai ser filtrada no nosso corpo. Daí, se a gente não curar a alma, se a gente não curar a emoção, a parte espiritual, o corpo continua doente. Então, é esse fio elétrico condutor que através dele passa para o corpo físico todas as nossas sensações, os nossos pensamentos, as nossas vontades. E ainda pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Como assim? Eu estou vendo, os meus olhos físicos veem uma árvore maravilhosa ali fora no jardim. Tá? Então, aquela sensação que os meus olhos estão vendo é transmitida para o perispírito, que imediatamente transmite ao espírito, que sente a sensação de beleza, de harmonia. Assim também, da mesma forma, se eu pego numa vasilha quente, os meus órgãos sensoriais, nas extremidades das minhas mãos, eles vão sentir aquele calor, transmitir ao perispírito, que imediatamente transmite ao espírito, que sente a sensação de dor, de queimação. É assim que as coisas acontecem, tudo sempre usando o perispírito como intermediário. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Eu quero tomar água, estou com sede. O meu espírito transmite ao perispírito essa vontade e eu, corpo, me dirijo ao filtro, ao copo, pego a água e sacio aquela necessidade. É assim que funciona. Tudo, tanto a vontade quanto as sensações, tudo está registrado no espírito. E o perispírito é o intermediário que passa daqui para lá a informação. Quando a gente está falando num telefone, a pessoa que está de um lado do telefone fala alguma coisa. Por que a outra pessoa escuta? Porque aqueles fios que estão ali no telefone são ligados a cabos óticos que transmitem para onde quer que nós estejamos, ou a pessoa que está falando com a gente, a mensagem que a gente está dizendo. Então, essa é a função justamente do perispírito, de ser intermediário entre essas circunstâncias, entre todas essas coisas que acontecem conosco. Qual que é a natureza do perispírito? Está lá em Kardec na Gênese e também no livro Perispírito de Zalmino Zimmermann. A natureza do perispírito é um corpo fluídico da alma. Então, a alma é quem? O espírito. E o perispírito é o corpo fluídico dela, é aquilo que veste o espírito. Né? O conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior. Nós não sabemos tudo sobre isso. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que... Aliás, não é André Luiz, desculpe, é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que nos diz que se nós estamos estudando o corpo físico, as suas peculiaridades aqui, os espíritos estão estudando o perispírito. Eles já estão num outro estágio avançado, entendendo como ele funciona, porque é molde, as coisas que ele faz. Então, o conhecimento da natureza do perispírito ainda aguarda investigação maior, sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador Allan Kardec, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. E não é igual em outros mundos.
Não disse meu pai que há muitas moradas, não disse Jesus que há muitas moradas na casa do meu pai? Então, hoje nós habitamos esse mundo de expiação e provas, há mundos de regeneração, há mundos felizes, há mundos celestiais. Então, em cada mundo desse, esse perispírito vai adquirir a condição da atmosfera daquele planeta, onde ele vive, onde está circundado. Nós, mesmo espíritos errantes desencarnados aqui na Terra, nós habitamos toda a parte espiritual que compõe a Terra. As colônias às quais nós nos abrigamos, todas estão circunscritas a este planeta que ainda estamos vinculados. E mesmo que ele evolua, se nós evoluirmos juntos, vamos continuar vivendo aqui. Só que a sutilidade, a energia, a constituição, a natureza desse perispírito vai se transformar para se adaptar àquela condição do meio que nós estamos vivendo. E ainda aí entra uma outra característica, depende muito da nossa evolução. Se nós somos espíritos mais evoluídos, mesmo vivendo nesse orbe aqui, nós temos um perispírito mais sutil. Por isso os corpos são mais sutis também, mais delicados, muitas vezes muito mais bonitos, não simplesmente daquela beleza física que muitas vezes contagia os nossos olhares, mas aquela beleza íntima que extrapola o corpo físico e que nos encanta. Ainda falando da natureza do perispírito, em obras póstumas, na parte que fala da manifestação dos espíritos, e também continuando no livro de Isalmino, sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta que estagia. Foi aquilo que nós comentamos. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Então, está aqui, pelo comentário que eu fiz, está aqui registrado o que nos diz o codificador. Ainda sobre a natureza dos espíritos, nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 186, que é estudada pelos Almino no livro Perispírito. Ao contrário, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório, o perispírito, se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Que mesmo sendo espíritos puros e sendo o perispírito ainda um corpo espiritual que é semimaterial, ou seja, ele ainda tem algumas partículas materiais, ele se torna tão eterizado que para nós é como se não existisse, porque não temos ainda na nossa capacidade de compreender o indicativo do que seja um corpo mais eterizado. Por isso, talvez nós não enxerguemos e achemos que tudo aquilo faz parte da constituição de um espírito superior. Segundo Emmanuel, está lá no livro Roteiro, os espíritos que estagiam na escola da Terra apresentam o corpo espiritual como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Aquilo que Kardec falou. É uma matéria rarefeita e varia conforme a evolução moral do espírito e do local onde ele está encarnado ou desencarnado. Tá? Nós estamos aqui circunscritos ao cosmo espiritual da Terra. Por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Então, quanto mais evoluído, né, mais iluminado. É a luz que o espírito tem e que transmite através do perispírito. Mas ao passo que se ele for mais grosseiro, mais ligado à matéria, ele vai ficar com essa outra característica. Quais são as funções do perispírito? As funções do perispírito são 4.
instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Isso está bem explicado no livro O Perispírito de Zalmino Zimmermann. Quem tiver curiosidade em estudar mais sobre o assunto, porque os nossos minutos aqui são muito curtos, para que a gente se aprofunde muito, é só assim uma pincelada, para que as pessoas tenham uma noção básica, né? Então, como que nós vamos detalhar essas funções? A função instrumental. O que é essa função instrumental? Como o próprio nome diz, como o próprio conceito diz, é a função primordial do perispírito, que é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Então, como é que a alma se manifesta? Revestida daquele perispírito. Então, é um instrumento que ela usa para ir aonde quer, para fazer o que quer, para conversar com as pessoas, para se mostrar através da vidência ou clarividência para outras pessoas. Ou também para estar encarnada aqui na Terra, ligando o corpo físico ao corpo espiritual. E ainda é um veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Nós não vimos lá atrás que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo realiza? E ao contrário, o corpo sente, o perispírito absorve aquela sensação e passa ao espírito. Então, esse veículo é a transmissão dessas impressões, tanto daqui da matéria para o espírito, quanto do espírito para a matéria. E quais são, ainda na função instrumental, essas interações? No mesmo plano de vida, é aquela que nós estudamos lá, que falamos, inclusive, eu vejo uma árvore muito linda ali no jardim, e aquela impressão passa para o perispírito, e o espírito sente as emoções, quem sente é o espírito. Se parte do espírito, ao contrário, ele quer, o perispírito transmite ao corpo a ordem e o corpo realiza. Mas e no mundo espiritual? Entre os mundos espiritual e físico e no mundo espiritual, como que isso acontece? É o caso da mediunidade, que está ali naquela imagem, nós vamos ver que aquele corpo que está ali da frente é um médium. E o outro corpo é o espírito comunicante. Projetado atrás do corpo está o quê? O perispírito do médium. Então, o espírito comunicante transmite através do pensamento para o perispírito, que transmite ao médium a mensagem que ele quer levar para aquelas pessoas naquele grupo mediúnico. Olha só que interessante, né? Então, essas interações são entre os mundos espiritual e físico e também no mesmo plano de vida. Existe uma função também individualizadora. O que significa isso? O perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Então, eu, com esse nome aqui hoje, Cíntia, em outra encarnação, com outro nome qualquer que eu tenha tido, numa próxima encarnação com outro nome, eu vou ser sempre eu. E é o meu perispírito que vai exteriorizar essa individualidade. Nós não somos parte de um todo que vai se misturar e dali eles vão fazer outro bonequinho e mandar para cá. Nós somos individualidades, com os nossos pensamentos, com os nossos compromissos, com as nossas bagagens moral e emocional, né? Então, é esse perispírito que nos individualiza e nos identifica perante os outros. Eu posso ter vivido muitas vidas, mas hoje estou na espiritualidade e hoje está encarnado aqui na Terra um espírito que me foi muito querido, mas ele, na última encarnação, ele não compartilhou comigo das minhas experiências. Ele lembra de mim de uma outra experiência. Então, como que o meu perispírito vai se identificar para ele? Com aquela personalidade, com as características daquela personalidade que eu tive em outra vida, né? A minha mãe desencarnou, ela está na espiritualidade. Quando ela vier se apresentar para mim, ela vai se apresentar com as características que ela teve nessa vida em que ela foi a minha mãe. E não com características de outra existência de que eu não vou me lembrar. Então, são essas individualizações que só o perispírito pode dar ao espírito que está se manifestando. Então, nos assegura a nossa identidade, é a nossa impressão digital, né?
Ainda na função individualizadora, e não se trata de uma identidade que diga apenas com características periféricas. Refere-se sim à sua própria história, às suas particularidades, características evolutivas. Por quê? Porque no perispírito está registrada toda a nossa história. Tudo que a gente viveu está registrado ali naquele perispírito. Tudo que nós passamos, vivemos, adquirimos de valor ou nos comprometemos em vida está registrado ali. É como se fosse o livro das nossas vidas. Então, não é só uma característica física que nos identifica, mas todas as experiências que nós vivemos como espíritos. E a função organizadora? Para que serve, então? Se nós estamos vendo aqui, nessa imagem, um rosto e vários rostos ali sobrepostos a ele. O que isso tem a ver com essa função organizadora? A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, que é aquele relativo à modelagem dos sistemas biológicos, nossas células, tecidos e órgãos, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, que é o modelo por excelência. Nós vimos lá logo no início que ele é o modelador do nosso corpo físico. Então, nessa função organizadora, todas essas histórias gravadas no perispírito, todo esse livro da vida é que vai reunir numa característica própria para aquela existência que está sendo organizada, um corpo de acordo com as nossas necessidades, nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos. Se eu vou ser uma pessoa negra, se eu vou ser uma pessoa branca, se eu vou ser uma pessoa asiática e por aí afora. Se eu vou ser uma pessoa com alguma característica de alguma deficiência, seja física, seja emocional ou mental, tudo está gravado ali. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tira a própria vida de forma muito violenta. Todas aquelas circunstâncias nós vamos poder, quem já leu o livro Memórias de um Suicida, vai ver ali a história do Mário, que grava isso mesmo, né? Ele ficou tão culpado pelo que fez que ele mentalmente ele definhou as mãos dele, para que ele não cometesse de novo nem o suicídio nem matasse ninguém. Então, aquele registro que está no perispírito dele, está moldado ali, vai passar para o corpo e ele renasce sem as mãos. Olha só que coisa interessante, não é? Tudo é muito justo, tudo é muito certo e bem organizado na providência divina. Ainda na função organizadora, nós vamos ver também ainda do livro O Roteiro de Emmanuel, que o perispírito é ainda um corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, ou seja, além da morte, demorando-se na região que lhe é própria. Ou seja, além de moldar o nosso corpo físico para uma nova encarnação, ele leva consigo todas as experiências adquiridas naquela vida, toda a sua bagagem, e vai viver exatamente no local, na espiritualidade, onde as suas energias assimiladoras e transmissoras vão lhe colocar. É a chamada sintonia. Vamos então para a função sustentadora. O que significa isso no perispírito? O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Que energia vital é essa? É a energia da própria vida física. Aquela energia vital é como se estivesse armazenada no perispírito, porque aquela criatura está encarnada, e aos pouquinhos ele vai liberando aquela energia vital para que possa servir durante toda a existência da pessoa, aquela que foi programada. Se essa pessoa retorna antes do tempo planejado, aquele fluido vital precisa ser gasto de alguma forma. Por isso, muitas vezes, as pessoas, mesmo que não tenham tirado a própria vida, ainda sentem impressões, ficam muito ligadas à matéria e passam, desculpem, e passam essas impressões ainda num estágio de adaptação no plano espiritual. Então, essa é a função sustentadora do perispírito.
como os órgãos do corpo estão sediados antes no perispírito, células, tecidos, tudo, aquele funcionamento, até para que uma doença possa ser sanada, ela vai ser primeiro controlada no perispírito e depois transferida para o corpo, o corpo físico. Outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez. O que é a rigidez? É o estado de saúde da gente. Então, a própria rigidez física, mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo perispírito. Aí lembra aquilo que nós falamos de doenças psicossomáticas? É isso aqui. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato de que a deficiência imunológica, nossa imunidade está baixa, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente com equilíbrio emocional. Aí a gente vai para a terapia para tentar se entender, para tentar se conhecer melhor, para poder transformar aquelas energias que ainda nos adoecem, fazer com que elas se transformem e sirvam para outro propósito, porque a energia é a mesma, nós é que estamos usando de uma forma errada para transformar aquela doença em saúde, para transformar aquela emoção doente numa emoção que nos sustente. Olha aí, função sustentadora do perispírito. Bom, nós estávamos falando das propriedades do perispírito e dissemos que elas são muito interessantes. E vamos ver uma a uma aqui agora. Primeiro nós vamos ver a plasticidade. A plasticidade, ela nos fala de três aspectos: expansibilidade, bicorporeidade e mutabilidade. O que é a plasticidade? É a propriedade que ele tem, a capacidade que ele tem de se transformar, quando a gente pega, vou dar um exemplo bem fácil assim da gente entender essas brincadeiras de criança hoje em dia que chama slime, né? A criança, aquilo ali estica, encolhe, a gente dá a forma que a gente quer para isso. Então, isso é a plasticidade daquele material. Então, o perispírito, ele é plástico, porque ele pode se expandir. E ao se expandir, ele, por exemplo, você está fazendo uma oração, ele se expande de uma forma que se projeta e aí a gente vê aquele... E aí, dentro da plasticidade, nós vamos ver, então, essa característica que é a expansibilidade. Na expansibilidade, ele é indivisível, mas ele pode se projetar conforme a evolução que o espírito tem. Essa forma de se expandir nos leva à bicorporeidade, que é uma característica, por exemplo, que tinha o Eurípides de Barçanufo, Antônio de Pádua. O perispírito se projeta para fora do corpo, vai até um determinado lugar e o corpo continua agindo aqui. Aí parece, né, a sensação que a gente tem é que a pessoa foi dividida em duas, mas não. É a mesma pessoa, só que como pela própria evolução dela aproveitando a característica que o perispírito tem de se expandir, e que está dentro da plasticidade desse perispírito, ele pode aparecer num lugar, o perispírito, e o corpo continuar aqui fazendo o que tinha que fazer. O caso do Eurípides Barçanufo, por exemplo, ele estava dando uma aula, né, sobre a guerra. As crianças estavam na sala e ali, num instante, ele para durante a aula, o perispírito dele vai a um determinado lugar rapidamente e quando ele volta, ele diz: o armistício da guerra acabou de ser assinado. Isso é da Primeira Guerra, tá? Então, ele é interessante porque ele foi a um lugar, viu o que estava acontecendo e pode trazer, ele estava dando uma aula de história, ele pôde trazer a notícia antecipadamente para os alunos. Esses alunos chegaram em casa e contaram aos pais e eles não acreditaram, até que as notícias saíram nos rádios, nos jornais, que às vezes demoravam de chegar, não é igual hoje que a notícia sai rapidamente. Esse também, dentro da plasticidade, é uma característica da bicorporeidade, porque essa expansibilidade dá ao perispírito o poder de ampliar o seu campo de sensibilidade e percepção. Mas aí, Eurípides Barçanufo era um espírito muito evoluído, Antônio de Pádua também, isso não é para qualquer um. A exteriorização da sensibilidade, por exemplo, da pessoa estar aqui sentada, vendo a gente e vendo o mundo dos espíritos também, isso é uma característica da expansão desse perispírito. E a emancipação da alma, que é o desdobramento que a gente
estuda muito e sabe que o espírito, por exemplo, numa reunião mediúnica ou dormindo, ele sai do corpo e vai a determinados locais. Isso acontecia com a Ivone Pereira, que escreveu o livro Memórias de um Suicida. Era por esse processo de emancipação da alma, o desdobramento, que ela via as histórias que escrevia. Participava daquelas situações como observadora, para depois voltar a escrever esses livros. Ainda dentro dessa característica da plasticidade, nós temos a mutabilidade, porque o espírito ele não é suscetível de modificar-se na sua substância. A substância do perispírito é fluido cósmico universal. Então, ele não vai se modificar quanto a isso, mas quanto à sua estrutura e forma, mas ele se torna, essa estrutura e essa forma pode se tornar mais delicada, e ele pode se apresentar da forma que ele achar mais conveniente para ele, da forma como, por exemplo, ele gosta de se apresentar de uma forma numa encarnação em que ele se sentiu muito feliz porque evoluiu muito naquela encarnação, então vai se apresentar sempre com aquela fisionomia, porque essa característica faz parte da plasticidade. Uma outra característica que nós temos é a densidade. E dentro dessa densidade a gente vai ver a ponderabilidade, a luminosidade e a penetrabilidade. Por ser semimaterial, né, é considerado matéria, então natureza semimaterial, ele apresenta densidade, né, que erroneamente a gente chama isso de peso, mas não é peso, porque é diferente, nós vamos entender aqui as características para ficar mais fácil da gente estudar isso, que é uma propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito, essa densidade. E aí, conforme essa densidade, esse estado de vibração, ele vai vibrar mais, ele vai ficar mais sutil, vai vibrar menos, ele fica menos sutil, menos compacto, mais compacto. Talvez assim fique mais fácil da gente entender. Então, essa luminosidade é proporcional à densidade desse espírito, à sua capacidade de vibração. Se ele vibra mais, ele é menos compacto, a luz dele também é maior. E assim são os espíritos superiores. Quanto mais denso, quanto menos capacidade vibracional, menos evoluído. Tá? Nesse caso aqui, a gente pode chamar também as características de visitas, por exemplo, de espíritos que já estão na densidade menos compacta, eles precisam se adensar para visitar núcleos mais pesados. É o caso de André Luiz visitando lá em Libertação, lá o local lá onde o Gregório tinha os seus asseclas, né? Então eles se adensaram mais para esconder a sua luminosidade e dessa forma poderem andar, transitar ali no meio de todos e ajudar aqueles que estavam precisando. Além disso, existe a ponderabilidade. O perispírito, o corpo espiritual, ele não apresenta um peso possível de ser mensurado pelos nossos aparelhos materiais, tá? Ele é semimaterial, mas ele na dimensão espiritual, ele tem o seu peso específico de acordo com a sua evolução. Algumas experiências que eles fazem quanto a isso, quanto à ponderabilidade, de ponderar é medir, né? Então, são feitos experimentos, por exemplo, das pessoas que são encarnadas, elas são pesadas, e ao desencarnar elas são pesadas de novo. Existe uma diferença nesse peso aí que supõe-se seja atribuído à ausência daquele corpo semimaterial que estava ali dentro. E a penetrabilidade, que essa aí é interessante, indica que a condição dos espíritos é mediana ou superior, né? Porque ele consegue atravessar a matéria do plano físico, modificando a sua densidade. No livro Violetas na Janela, quando a Patrícia começou a se inteirar mais do mundo espiritual onde estava vivendo, ela aprendeu a atravessar as paredes. Quem assistiu o filme Ghost, por exemplo, vê lá as experiências do rapaz que estava desencarnado para pegar um objeto, para entrar no apartamento da Molly, né? Tudo isso aí foi um aprendizado que ele foi fazendo. Ele se concentrava em a capacidade dele de fazer com que o espírito dele se adense mais ou menos para poder atravessar aquele corpo. E aí a gente vai para uma outra característica que é a visibilidade. Por que a gente botou depois de densidade? Porque também vai de acordo com
a vibração daquele espírito para que ele seja mais ou menos compacto. Ele usualmente ele é invisível encarnado, mas o médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. E isso aí também já vai de uma característica do perispírito do médium e do outro que quer se mostrar. E ele pode se tornar até tangível, porque ele recolhe do meio ambiente os fluidos materiais necessários. E nós vemos lá no livro dos médiuns aquela característica dos espíritos que se apresentam, né, nas manifestações físicas que fazem a materialização. Tá? Outra característica aqui é a sensibilidade. No espírito desencarnado, as sensações e percepções são gerais. Como é que isso acontece? Por exemplo, eu encarnada, se eu encostar a mão no objeto quente, é a minha mão que vai sentir. No perispírito, no espírito desencarnado é diferente, ele sente no seu corpo inteiro, no perispírito inteiro. É por isso que as emoções e as sensações no desencarnado são muito mais fortes do que no encarnado. Digamos que em nós ela é setorizada de acordo com a parte que está afetada. No espírito desencarnado, não. Ele abrange o complexo inteiro do seu organismo. Então, a sensibilidade no desencarnado é muito maior, justamente por causa do seu perispírito. E a unicidade, né? Não há perispíritos iguais, porque nós somos individualidades. Nós vimos lá que é o perispírito que é a nossa impressão digital, né? Inexistem almas idênticas. O perispírito é só o envoltório daquela alma, então ele não existem, ele é único. O meu é único, o seu é único, o do outro fulano é único, porque ele está apenas revestindo uma inteligência que já existe e que de por si só é uma individualidade. Então, meus amigos, eu acho que eu consegui passar assim brevemente sobre algumas características do perispírito. A gente não tem como se aprofundar mais nesses minutos. E eu desejo a todos uma semana de muita luz, uma semana de muita paz, que todos estejam vivendo num ambiente muito acolhedor, né? E que nós possamos vivenciar uma semana de muita luz, tá bom?